O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalo. Seria melhor que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como o grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Podemos assentar um minutinho, amados irmãos e irmãs. Na liturgia da igreja hoje, a igreja celebra São Leão Magno, Papa e doutor da igreja. Esse Papa, ele marcou história na igreja pelo zelo, pelo cuidado com as verdades da fé, pelas lutas contra as heresias e pela unidade da igreja. É um Papa que sempre buscou a unidade da igreja. E depois dele vem mais 14, né? Porque agora nós temos o Papa Leão XIV. E todo Papa que escolhe o nome de um Papa antecessor, ele tem essa mesma mentalidade, esse mesmo ideal de dar seguimento naquela linha de trabalho, linha do ministério do Papa ao qual ele escolheu o nome. Por isso nós vemos o Papa Leão, né? Muita gente vibrou muito quando ele descobriu, ele revelou o nome que ele adotaria. Muita gente, quando falou o nome dele, Prevost, as pessoas estranhou, mas quem é ele? Aí, mesmo depois que as pessoas não sabiam quem ele era, mas ouviu ele dizer o nome que ele escolheu, Leão XIV, as pessoas já comemoraram, porque sabiam que a história dos Papas Leão é essa. Manter a igreja no caminho dos apóstolos. Tudo aquilo que Cristo ensinou os apóstolos, esse é o propósito de todos os papas, mas de uma forma especial, o Papa Leão Magno. Então ele é um Papa que lutou contra as heresias. O que é uma heresia? Heresias são algumas invenções, criações ou algumas ditas verdades que as pessoas tentam colocar em cima das verdades de fé que a gente já aprendeu da igreja. Então, é uma negação da fé da igreja. E uma negação persistente. Então, às vezes a pessoa... Então, por exemplo, o que seria uma heresia? Dizer que Jesus Cristo não está presente na Eucaristia. Isso é uma heresia. Uma outra heresia, por exemplo, dizer que Jesus Cristo não é Deus. Isso é uma heresia. Heresias que já foram combatidas no passado e que a igreja definiu como fé e como dogma que nós temos que acreditar. Por que isso é importante para nós? Talvez não tenha ninguém surgindo com uma grande heresia hoje em dia, né? A última heresia que a gente tem ouvido dizer é a teologia da libertação, que com uma aparência de boa coisa, ela vai minando muitas verdades da nossa fé. Mas talvez a igreja não está lutando contra uma heresia muito grande. Mas se a gente prestar atenção, tem muitos doutores, entre aspas, da fé hoje em dia, que querem ensinar muitas coisas para nós, principalmente nas redes sociais. Muitas pessoas que querem revelar coisas novas que a igreja não nos ensina. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. E nós precisamos nos preocupar sempre em saber o que a igreja diz sobre isso. E como você pode estar atento sobre as verdades da fé? Acompanhando seu bispo,
os sacerdotes, o nosso pároco, acompanhando fielmente o nosso Papa, nós não vamos errar nas verdades de fé. Vai aparecer muita gente dizendo coisas novas. Mas o que está mais a acesso à nossa mão? Nós temos que aprender a estudar o catecismo da Igreja Católica, a ler a palavra de Deus, para a gente saber o que Deus quer para a nossa vida. E ler o catecismo, estudar o catecismo. Porque as pessoas só incorrem, muitas vezes, em erro por muita ignorância ou por preguiça de pesquisar. Então, se você quer saber a respeito do aborto, não precisa sair fazendo propaganda errada por aí. Pega o seu catecismo. Se você quer saber sobre as verdades do matrimônio, sobre a paternidade, pega o seu catecismo. Se você quer saber sobre as verdades sobre a Eucaristia, estude o seu catecismo. Então, nós não precisamos criar nenhuma lei para eles. Nós precisamos obedecer à igreja em tudo. Por isso, ontem, na liturgia de ontem, foi tão bonita a liturgia, celebramos a igreja, né? A igreja celebrou-se a instituição, né? A dedicação da Catedral de São João de Latão, que é a mãe de todas as igrejas. Isso significa que nós temos que estar voltados em unidade com a igreja e não ficar criando verdades particulares que sejam adequadas à fé que a gente quer viver. Mas nós precisamos ser fiel a verdades da igreja para não incorrer em nenhuma heresia. Porque tem muitos doutores por aí ensinando muitas coisas, mas eles estão ensinando coisas que são convenientes a eles. Então nós temos que estar atentos àquilo que o nosso Papa diz, aquilo que o nosso bispo diz e aquilo que o nosso pároco diz. Para a gente viver essa verdade da fé e não incorrer em erros, nós precisamos ter uma vida no espírito adequada. Precisamos colocar a nossa vida ascética, a nossa vida, nossa condução, nossa vida diária, o nosso cotidiano, uma vida espiritual. Vivemos sob a ação do Espírito Santo. Porque se nós colocamos a nossa vida, todo o nosso ser, sob a ação do Espírito Santo, o pecado e os erros não entram. Do contrário, se nós insistimos em viver coisas mundanas, se nós insistimos em não colocar a nossa vida através do Espírito Santo, se a gente insistir em trazer coisas mundanas para a nossa vida, o Espírito Santo não é para nossa vida. É o que diz a primeira leitura. No versículo 3 da primeira leitura, a palavra diz assim: pois os pensamentos perversos afastam de Deus. Então, todas as vezes que nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, Deus sai. Mas não porque Deus tem que sair, é porque nós ocupamos um lugar de Deus na nossa vida com as coisas do mundo. Então, como que Deus vai entrar na nossa história? A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado, diz a primeira leitura. O que é a sabedoria? A sabedoria é o Espírito Santo. A sabedoria é o Espírito Santo. Então ele não vai ocupar a nossa vida, não vai ocupar os espaços da nossa vida se nós permitirmos que o pecado entre e se estabeleça ali. Na física fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Nós não estamos falando de física, estamos falando de algo espiritual. Mas, onde está Deus, não entra o pecado. E aonde impera o pecado, Deus não entra. Então nós precisamos ter uma vida espiritual assídua. Precisamos permitir que o Espírito Santo conduza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos negócios, as nossas amizades, o meio que a gente vive. O Espírito Santo precisa nos conduzir em todas as realidades. Então essa é uma questão. Se a gente tem uma vida movida e agida pelo Espírito Santo, nós não vamos cometer erros, porque é o Espírito Santo que dá toda a sabedoria à igreja. Outra coisa que a gente precisa praticar com verdade é a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé.
O que acontece muitas vezes? Se a gente se encontra numa dificuldade, se nós nos encontramos numa provação, numa luta, para resolver aquela questão, muitas vezes a gente renega a fé, porque nós estamos querendo algo fácil, algo breve. E muitas vezes nós precisamos exercitar a fé em algo que vai ser demorado. E a gente fala assim, minha fé é fraca, eu não dou conta, eu não tenho paciência, minha fé é fraca, eu não tenho fé para isso. Nós muitas vezes falamos isso. E o que Jesus fala para os apóstolos no evangelho de hoje? Quando eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. Dá a impressão que da forma que Jesus fala, quer dizer que eles não têm fé nenhuma, né? Se vós tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a esta moreira, sai daqui, transplante para aí que ela vai. Essa montanha sai daqui, vai para lá e ela obedece. Não é que Jesus está dizendo que eles não têm fé. O que Jesus está deixando claro para eles é que você não precisa de muita fé, você precisa de fé. Presta atenção, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já fazemos tudo isso que Jesus Cristo diz aqui na palavra. Você imagina se ela fosse grande? Você imagina se fosse uma fé inabalável, uma fé pungente, corajosa? Realizaríamos muitas mais coisas. Mas Jesus nos dá esse alento de dizer, se ainda que for do tamanho de um grão de mostarda, já vai realizar milagres, já vai realizar proezas. Por isso, essa fé precisa ser vivida, para que nós também não incorremos em erros. Sabemos esperar em Deus, ainda que muitas vezes parece que não vai chegar a graça de Deus, ainda que muitas vezes parece que tudo está perdido, e parece, né? Parece que quando a gente olha para as coisas do mundo, a gente fala assim, nossa, o encardido está vencendo, o mal está imperando, assusta a gente tem hora. Mas Deus não dorme, Deus está atento. E nós precisamos exercitar a nossa fé e manter a esperança em todo o tempo e toda hora. Esse símbolo da fé do tamanho de um grão de mostarda é porque, mesmo sendo um grão de mostarda, ela é capaz de evoluir, crescer e se tornar uma árvore frondosa, como diz a palavra, onde os pássaros fazem ninhos nela, ela faz sombra. Você imagina, a fé é assim. Ela é capaz de crescer, de evoluir se a gente for exercitar. Então, ainda que você tenha uma fé pequena, com o tempo exercitando e vendo que Deus se manifesta, nós vamos fortalecendo a nossa fé e ela vai se tornando capaz de mais, de mais e de mais, porque ela vai crescendo como o grão de mostarda. Então nós precisamos viver essa realidade da fé, afastar-nos dos erros que o mundo tenta colocar e mantermos fiéis a Deus. Para permanecer fiel a Deus, uma vida no Espírito, que nós renunciamos todo tipo e qualquer tipo de pecado por amor a Deus. Nós não fazemos por medo, fazemos porque amamos a Deus. Não demos espaço para o encardido da nossa vida e nem entramos na conversa do mundo moderno. Você pode isso, você pode aquilo, você tem direito disso. O mundo quer mais que a gente atola no pecado e que não tem espaço para Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter essa coragem de ter essa vida no Espírito, renunciar a todo o pecado e viver a nossa fé firme, inabalável, junto com a Igreja de Jesus Cristo, para que no final dessa caminhada nós possamos colher todos os frutos de quem soube esperar em Deus. Vamos pedir a São José Operário e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que nos ajude a exercitar a nossa fé e ter uma vida no Espírito Santo, nos ajudando a fugir de todos os erros e permanecermos firmes à vontade de Deus, a tudo aquilo que Ele confiou à sua Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.